Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Fará. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema: o que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos a nossa jornada com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Helder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Agora iniciaremos os 4 vídeos sobre Foucault. Falaremos de Foucault, vídeo 1. Quem foi Foucault? Michel Foucault, filósofo francês, 1926 a 1984, nasceu em meio a uma família de médicos. Formou-se, no entanto, em psicologia e viveu no século XX, bem próximo de nós. Sua obra consiste em 3 fases: a arqueológica ou estruturalista, em que ele analisa os discursos formadores de uma época. Segunda, genealogia do poder e sua microfísica. Terceira é a fase ética e jornalística. Essa luta contra doutrinas da Igreja que usam de uma moral negativa para compor essas doutrinas, em que Foucault relacionou isso à moral do Estado. Bem, no sentido de que a prática designada por ele fala do controle que o Estado tem exercido sobre corpos e os hábitos das pessoas. Aí temos na sociedade de controle, que é descoberta por Foucault, a biopolítica de poder, que são técnicas de poder baseadas em uma ciência médica para controle de corpos, sexualidade e o hábito das pessoas. A sociedade de controle é a analogia de quando alguém observa do panótipo que há uma torre, as pessoas lá embaixo, sem estas verem que estão sendo observadas. Isso é o exemplo de hoje, quando os algoritmos observam e passam para empresas ou governo tudo que as pessoas fazem na internet. Bem, Foucault fez uma paródia usando a imagem do panótipo como exemplo de mecanismo de vigilância das pessoas, que caracteriza uma sociedade de disciplina, porque é dada a ordem para que elas se comportem de tal maneira em relação a determinada coisa. Exemplos em nossa sociedade de controle é o da sexualidade, que está se referindo a leis sobre união estável, estupro, sexo na menoridade, homossexualismo, e tem países onde o homossexualismo é proibido, como por exemplo em países árabes e na Rússia. O controle da natalidade no Brasil se refere a orientações em preservativos e coisas desse tipo, falando de sexualidade e corpos, e não proibição de número de filhos. Corpos, direitos após a morte, proibição de drogas, são coisas que hoje são controladas pelo Estado. A moral negativa da Igreja é feita como uma sociedade de controle, porque ela também visa o controle e a repressão. Sim, a Igreja cristã, a partir do século XIX, estava de conluio com o Estado, e havia uma repressão da sexualidade e moral, incutindo o complexo de pecado e culpa. Hoje, o que pode acontecer, pelo que vemos na mídia, é a Igreja de qualquer religião quererem controlar o comportamento das pessoas através de leis. Por exemplo, a Igreja cristã querer proibir a união estável de ter direitos ou a ser reconhecida como direitos próximos ao do casamento, porque lá acham na doutrina
que a pessoa só pode ter relação sexual depois do contrato social e uma cerimônia na igreja. Essa exigência faz parte da doutrina, do funcionamento da igreja. Mas a palavra de Deus, no Velho Testamento, mostra como Deus criou a união. Os seres humanos coabitavam e ficavam para sempre com aquela pessoa, no caso de ser a pessoa certa. Direção buscada em oração, e não havia cerimônia nem existiam contratos. Então Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, todos em Gênesis, são exemplos disso, de que era assim o original de Deus. Contudo, a lição é de fidelidade conjugal com Jesus, que veio reafirmar isso, usando o paraíso do Éden como modelo, já que a verdade é que só uma pessoa é feita para outra quando nasce por Deus. Isso aqui da fidelidade, se eu boto no Google, mas eu gravei, depois eu vejo, tá? Mas com o tempo, a civilização criou o contrato civil, visando discriminar a divisão de bens. E com a feitura da igreja se instituiu as cerimônias religiosas, e isso também Deus aprovou. Porque Jesus foi a uma festa de casamento e lá fez o milagre de multiplicação do vinho que tinha acabado no Novo Testamento. Outra coisa que tenta hoje fazer parte da sociedade de controle é a nova ordem mundial, que consiste em uma série de regras ideológicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou a moral social que vivenciamos até aqui no mundo. Mas o mundo de hoje não tem aceitado isso, porque fere a muitos valores existentes. Devemos ter cuidado, enquanto religioso que faz política, a fim de defender a prática da palavra de Deus, que está incutida há séculos na formação da maioria das leis em muitos países, e que é uma moral positiva para melhor funcionamento da sociedade, de não impor à sociedade, através de leis, sua opinião pessoal sobre doutrinas do funcionamento da sua igreja, que não serve para todos. Por exemplo, sexo depois do casamento deve ser uma opção, segundo a Bíblia, que cada um faz livremente, e não de repente obrigatório por lei, como acontece em determinados países, que tem a ver com livre-arbítrio pregado para Agostinho, que estudamos no programa 2. Outro exemplo é a divisão de riquezas. Segundo a Bíblia, deve ser feita por livre e espontânea vontade também. Isso está explicado sobre Zaqueu, o cobrador de impostos que, ao encontrar Jesus, doou metade de sua riqueza aos pobres. Ele quis. Jesus não obrigou. Por exemplo, em nossa sociedade, quando uma empresa lucra e resolve patrocinar um projeto social, uma obra beneficente, investe em geração de empregos ou algo do tipo, ela faz por livre e espontânea vontade. E isso é aprovado por Deus, sim. Não é cristão nós estarmos falando de cristianismo, porque este tem sido o fundamento de muitas leis, obrigar o rico a dividir as riquezas. Seria isso já uma ideologia imposta às pessoas pela sociedade de controle. Mas fale a crença dos cristãos que unem o país. Mas fere a crença dos cristãos que vivem no país. O mesmo digo para o sexo só depois da cerimônia civil. Não é cristão impor isso através das leis.
é quando o povo vota e escolhe seus governantes, que são representantes desse povo, para fazer leis e executá-las. A nossa democracia aqui no país é consolidada, foi fruto da luta dos descendentes de italianos paulistas depois da feitura da Constituição de 1988, quando houveram eleições diretas, elegendo Tancredo Neves, que morreu antes da posse, assim assumindo seu vice José Sarney. Porque antes o voto era indireto apenas. Quem governava antes através do voto indireto foi o ex-presidente Figueiredo, que era militar. O que Foucault acrescenta a essa ideia de democracia? Foucault sugere uma democracia melhorada, aonde a burocracia democrática não impede o cidadão de ser protagonista político, não apenas votante. Nesta, está sempre subordinado a grupos, partidos, associações, etc. Solo interpreta a ideia de Foucault. A sociedade pluralista é um fato de não ter conduzido à autonomia e ao protagonismo do indivíduo na vida política. Seus atores são, na verdade, grupos, organizações políticas, sindicatos, etc. Mesmo assim, no sistema democrático de hoje, há bastante representação popular, além do cidadão poder se comunicar e agir junto a deputados e vereadores, cumprimento de leis ou mesmo sugestões. Poder se comunicar e exigir junto Poder se comunicar e exigir junto a deputados e vereadores cumprimentos de leis ou mesmo dar sugestões. Também há canais de comunicação com políticos. Contudo, como Foucault falou, o indivíduo somente vota, mas não atua de alguma maneira. E sobre a manipulação da opinião pública para se conseguir esses votos, nesse sistema, como acontece? A manipulação da opinião pública dos cidadãos é uma parte fundamental do processo democrático em que a propaganda política serviria como um instrumento que impede toda a argumentação fundamentada, suscetível de despertar a capacidade crítica dos eleitores e seu desejo de autonomia. A realidade é que as campanhas políticas até aqui têm sido levemente fundamentadas, ativando o senso crítico do eleitor. Nessa eleição de 2026 no Brasil, a campanha de Flávio Bolsonaro tem inovado. Ela apresenta claramente, detalhadamente, todos os projetos que têm condições reais de cumprir suas ideologias para que o eleitor vote consciente. Enfim, fala o que seria o seu governo numa atitude sincera. O que conquista mais o eleitor do que técnicas de marketing político sem fundamentos, em relação a muitos projetos propostos que vimos outros políticos fazer no passado. Antes era algo bom e democrático, agora é algo melhor. Como Flávio, em relação às técnicas de marketing político, talvez ele faça isso por ser evangélico. Fale sobre política. Continuando com a análise de Zolo, ele diz sobre Michel Foucault que sociedade contemporânea se caracteriza pela tirania da intimidade, que se exprime numa vida pessoal desequilibrada e uma esfera pública esvaziada. Na atualidade, estamos dominados pela crença de que a proximidade constitui um valor moral, que nos leva a desenvolver a nossa individualidade na proximidade dos outros. Aristóteles, como falamos no segundo vídeo,
diz que o ser humano é um ser gregário. A Bíblia, falamos no segundo vídeo. A Bíblia, como falamos no segundo vídeo, diz ser o amor ao próximo base da fé cristã, pois quem ama o próximo que vê, ama a Deus que não vê. É mandamento de Deus o amor ao próximo. Isso é verdadeiro, porque quando hoje nascemos e não tínhamos lido a Bíblia, antes de saber disso, já amamos nossos pais e os outros, porque o amor faz parte de todo ser humano, de sua natureza. O ser humano se organiza em família desde a pré-história, porque faz parte de sua natureza, o amor. Então não estamos errados nesse ponto. Então, aonde que o autor quer chegar? Segundo Zolo, dizendo sobre os ensinamentos de Foucault, que a ideologia da intimidade transforma todas as categorias políticas e psicológicas e mede a autenticidade de uma relação social em virtude de sua capacidade de reproduzir as necessidades íntimas e psicológicas dos indivíduos envolvidos. Com isso, esquecemos que a procura de autenticidade individual e a tirania política são, com frequência, dois lados da mesma moeda. Entendi, então, que a lição aqui é que o texto serve para tentarmos, em política, se as amizades são verdadeiras e se o projeto é concreto. Ele quer dizer que o ser humano valoriza as interações, e os políticos sabem. Então devemos continuar valorizando, não negá-las, mas verificar sua autenticidade antes de aceitar um juízo sobre determinado candidato. E sobre o discurso? Qual a ideia principal de Foucault sobre o tema? E assim fala Foucault. Enfim, em escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes planos no que poderíamos denominar apropriação social dos discursos. Sabe-se que a educação, embora seja de direito, é um instrumento graças ao qual todo indivíduo e uma sociedade como a nossa pode ter acesso a qualquer tipo de discurso. Segue-se em sua distribuição no que permite e no que impede as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e pelas lutas sociais. Todo sistema educacional é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Bem sei que é muito abstrato separar, como acabo de fazer, os rituais da palavra, as sociedades do discurso, os grupos doutrinários e as apropriações sociais. A maior parte do tempo, eles se ligam uns aos outros e constituem espécies de grandes edifícios que garantem a distribuição dos sujeitos que falam nos diferentes tipos de discursos e a apropriação dos discursos por certas categorias de sujeitos. Digamos, em uma palavra, que esses os grandes procedimentos de sujeição do discurso. O que é, afinal, um sistema de ensino, se não uma ritualização da palavra, se não uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam, se não a constituição de um grupo doutrinário, ao menos difuso, se não uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes ou seus saberes? Que é uma escritura, se não um sistema semelhante de sujeição, que toma formas um pouco diferentes, mas cujos grandes planos são análogos? Não constituiriam o sistema judiciário, o sistema institucional da medicina, eles também, sob certos aspectos, ao menos tais sistemas de sujeição do discurso?
Foucault identifica e descreve qual a estrutura social em relação aos discursos. Sim. Não pode sair não, tem que repetir. Foucault identifica e descreve qual a estrutura social em relação aos discursos sociais. Também entende-se que no ensino se aprende a sujeição, que nos prepara para o ambiente de trabalho. Bom, continuando a fala de Foucault. À primeira vista, as doutrinas religiosas, filosóficas, políticas constituem o inverso de uma sociedade de discurso. Nesta, o número dos indivíduos que falavam, mesmo se não fosse fixado, tendia a ser limitado, e só entre eles o discurso podia circular e ser transmitido. A doutrina, ao contrário, tende a difundir-se e é pela partilha de um só e mesmo conjunto de discursos que indivíduos, tão numerosos quanto se queira imaginar, definem sua pertença recíproca. Aparentemente, a única condição requerida é o reconhecimento de conformidade com os discursos validados. Se fossem apenas isto, as doutrinas não seriam tão diferentes das disciplinas científicas, e o controle discursivo trataria somente da forma ou do conteúdo do enunciado, não do sujeito que fala. Então, Foucault diz aqui que o discurso das doutrinas filosóficas, religiosas e científicas se diferem das educacionais, aonde sabe-se a que número exato de indivíduos é dirigida. O seu formato também é diferente. Nas primeiras, há reconhecimento das mesmas verdades e reconhecimento de certas regras em conformidade com os discursos validados. No próximo programa, continuaremos a falar de Foucault, vídeo 2.